A primeira cena do filme se concentra em uma senhora, chamada Sarah, que está lavando o sangue de seu corpo no chuveiro. Em seguida, somos informados sobre sua história e como ela acabou nessa condição. A próxima cena nos leva ao passado. Sarah está em uma mercearia com seus 2 filhos, Lucy e Ben, que não fala, desde que testemunhou um evento traumático. Na loja, um dos funcionários se aproxima dela e sempre age como se importasse com ela. Aqui ficamos sabendo que Sarah é uma mãe solteira de baixa renda, pois está com pouco dinheiro para pagar as compras. Ao perceber que o funcionário a observava à distância, ela cancela alguns itens da lista. Enquanto os 3 caminham para casa, somos apresentados a um novo personagem, Tito, um traficante de baixo escalão, que observa sorrateiramente alguns mafiosos chamados Terry Makers, enquanto traficam drogas na rua. No dia seguinte, Sarah passa na delegacia para perguntar se há novidades sobre a investigação do assassinato de seu marido. É isso mesmo, o marido de Sarah foi assassinado e seu filho Ben foi a única testemunha ocular. Portanto, ele não consegue falar desde então. Infelizmente, a polícia ainda não tem nenhuma pista nova sobre o caso e pede que ela o deixe para lá. Com o coração pesado, ela visita a mãe, que sugere que Sarah e as crianças se mudem, porque ela sabe que Sarah está passando por dificuldades financeiras após o trágico falecimento do marido, mas Sarah recusa a oferta. O próximo lugar que os 3 visitam é o túmulo de seu marido, que parece novo em folha, o que significa que o assassinato de seu marido ocorreu muito recentemente. Sarah pega as mãos de seus filhos e olha para o túmulo com lágrimas rolando pelo rosto. Enquanto isso, do outro lado da cidade, traficante Tito rouba um carro. Ele então pega o carro a toda velocidade e bate de propósito na traseira do carro de Terry Makers. Em seguida, ele rouba uma sacola plástica do porta-malas e sai correndo, enquanto Terry Makers vão atrás dele. Quando isso acontece, Sarah e seus filhos estão voltando para seu apartamento, quando Tito de repente entra para se esconder de Terry Makers, assustando a pequena família. No entanto, Tito os ignora e observa a janela até que a barra esteja limpa. Ele então casualmente usa o banheiro, antes de enfrentar Sarah, dizendo a ela para não contar a ninguém sobre sua presença e sair. Depois que a busca saiu de mãos vazias, Terry Makers relatam o roubo a seu chefe, Leo Miller, que obviamente está furioso ao saber o que acabou de acontecer. Acontece que Tito não terminou com Sarah, pois ele volta para a casa dela mais tarde naquela noite e ameaça quebrar sua janela se ela não o deixar entrar. Ele então tira as drogas de um compartimento escondido em sua banheira e dá a ela 40% do dinheiro que ganhou depois de vender alguns deles. O homem exclama que a casa de Sarah é o local ideal para ele vender entorpecentes pelos próximos 5 dias, já que ninguém jamais o procuraria na casa de uma mãe suburbana. Sarah tenta fazer com que ele vá, dizendo que não quer se envolver, mas ele se recusa e ameaça matá-la se ela não o fizer. Além de toda a aprovação de Tito, Sarah ainda está determinada a descobrir quem matou seu marido. Como a polícia não está disposta a ajudar, ela vai ao parque onde seu marido foi assassinado e implora para que seu filho, Ben, conte a ela o que viu naquela noite. No entanto, Ben ainda não consegue dizer uma palavra. Naquela noite, Tito volta para a casa de Sarah com um pouco de comida e dinheiro de algumas das drogas que vendeu hoje. Ele dá a Sarah uma parte como prometido, mas ela se recusa a aceitar. Independentemente disso, ele se sente em casa de qualquer maneira e começa a fumar na sala de estar dela enquanto assiste à TV, resignando-se ao fato de que ela apenas terá que morar com Tito pelos próximos dias. Sarah se senta perto dele e tenta perguntar-lhe se ele conheceu seu marido por acaso, ou quaisquer detalhes sobre seu assassinato. Tito se solidariza com ela, mas diz que não o conhece quando ela lhe mostra uma foto de família. No entanto, ao saber o nome do marido, Tito revela que ouviu dizer que o cara era traficante na cidade e provavelmente foi morto por isso. Isso ofende Sarah, que se recusa a admitir que seu falecido marido poderia ser um traficante de drogas. Mas Tito é inflexível quanto a isso. No dia seguinte, Sarah está em outra ida ao supermercado, quando o funcionário anterior percebe que Sarah está fazendo muitas compras. O homem de repente pergunta quanto ela cobra, insinuando que ela deve estar ganhando da maneira mais fácil. Isso a choca, e ela sai imediatamente do local. De volta à casa, Sarah desfruta de um ótimo dia despreocupado com seus filhos. Eles desfrutam de uma ótima refeição, assistem a filmes e brincam juntos. Mais tarde, Sarah percebe que as drogas sumiram do banheiro. Para piorar as coisas, quando ela entra em uma sala, ela descobre que Ben encontrou o estoque de drogas e está brincando com ele. Ela entra em pânico e tira as drogas da mão dele, antes de limpá-lo. Naquela noite, quando Tito chega, ele quebra o vidro da porta dela e entra. Antes que alguma coisa ruim aconteça, Sarah fecha a porta do quarto dos filhos e vai até ele. Tito percebe que as drogas sumiram e as vê no chão onde Ben as havia colocado. Assustada,
Sarah começa a se desculpar, dizendo que vai pagar pela perda dele, mas ele fica com raiva e a agarra pelo pescoço. Ele exige que Sarah faça sexo com ele para pagar pelo ocorrido. Sarah finge obedecer, mas imediatamente o acerta no olho com um vibrador quando tem a chance. Enfurecido, ele a prende na parede enquanto a sufoca, o que a obriga a pegar uma faca da mesa e esfaqueá-lo no estômago. O bandido está morrendo no chão, bem quando os filhos de Sarah começam a bater na porta do quarto dela, perguntando o que está acontecendo. Então Sarah finge que está tudo bem e os manda embora. Quando ela volta para o quarto, Tito já está morto. Infelizmente para ela, as coisas estão prestes a piorar quando alguns policiais batem na porta. Aparentemente, eles receberam uma ligação de um vizinho sobre algum barulho e vieram verificar o que estava acontecendo. Ao encontrar uma bebida alcoólica na cozinha bagunçada, eles concluem que Sarah deve estar simplesmente namorando um alcoólatra abusivo e a aconselham a se recompor. Ela não denuncia nada à polícia e, depois que os policiais vão embora, Sarah pensa em onde esconder o cadáver. Ela finalmente decide ir para a mãe no dia seguinte e deixar os filhos na casa dela por enquanto. Ao mesmo tempo, o chefe da máfia, Leo Miller, está fora de casa tentando encontrar Tito e capturou alguns conhecidos de Tito para interrogatório. Quando eles juram que não sabem onde Tito está, ele bate no joelho de um deles com um martelo e espanca violentamente o outro até a morte. Enquanto isso, Sarah vai comprar algumas ferramentas, incluindo um machado e uma serra manual. Quando ela volta para casa, cobre todo o quarto com lona e executa seu grande plano. Ela começa despindo o cadáver, processo durante o qual encontra uma arma. Depois, ela hesitante começa a cortar Tito em pedaços. Ela vomita durante o processo desagradável, mas eventualmente consegue se mutilar e colocar as partes do corpo dele em vários sacos plásticos. Depois de concluir a tarefa, ela faz um grande trabalho de limpeza e aqui voltamos à cena do chuveiro. No início do filme, Sarah, coberta de sangue, lava o sangue de seu rosto e corpo. Mais tarde naquele dia, ela pega seus filhos e os leva ao médico, porque Ben tem uma consulta de psicólogo para seus problemas de fala. Convenientemente, o chefe da máfia, Leo Miller, está no mesmo prédio, tratando os nós dos dedos depois de socar a moldura de vidro no início do filme. Após a consulta, a psicóloga diz a Sarah que Ben não tem falado porque está traumatizado depois de testemunhar o assassinato de seu pai. E falará assim que estiver pronto. A pequena família então começa a sair. Enquanto, ao mesmo tempo Leo Miller sai do elevador. Para aumentar o problema, Lucy continua dizendo o nome de Tito, o que não passa despercebido pelo chefe da máfia. Embora Sarah repetidamente diga a ela para não fazer isso, Lucy continua repetindo. Como resultado, o gangster o segue até em casa para descobrir para onde Sarah vai embora. Mas não ataca por enquanto. Naquela noite, depois de colocar os filhos para dormir, Sarah percorre a vizinhança para jogar as partes do corpo de Tito em várias latas de lixo por toda a vizinhança. No dia seguinte, enquanto observava seu lixo ser recolhido, Sarah percebe o carro do gangster estacionado do lado de fora de sua casa. Infelizmente, os mafiosos conseguem encontrá-la mais tarde e começam a empurrá-la Sarah e seus filhos. Mas, pouco antes de levá-la embora, Ben corre para a rua e para um caminhão de lixo, levando os trabalhadores a virem, sentindo que algo está errado. Os lixeiros se oferecem para enfrentá-los para proteger Sarah. Os bandidos agora estão ocupados com os homens e começam a espancá-los por sua interferência. Isso dá a Sarah a oportunidade de fugir para salvar sua vida. E é também quando Ben confirma que Leo foi quem matou seu pai. Sarah então busca refúgio na casa de sua mãe mais tarde naquela noite e promete a Ben que nunca deixará o gangster machucá-los. Ben finalmente diz sua primeira palavra desde o dia em que seu pai morreu, o que coloca um sorriso no rosto dela. Mas, para sua surpresa, quando ela desce as escadas, ela encontra Leo Miller lá, que entrou sorrateiramente e agora exige saber onde está Tito. E assim, Sarah promete trazer Tito até ele em 1 hora. Quando ela volta para casa, ela encontra todo o seu lugar já saqueado por ninguém menos que os homens de Tito. E vê uma sacola plástica intacta. Ela segue em frente e se arruma, antes de ir para o pub que Leo Miller possui no centro da cidade. Assim que ela chega, Makers a acompanha rudemente até o porão para uma audiência com o chefe da máfia. O patrão pergunta sobre Tito. Então ela diz para eles abrirem sua bolsa. Aqui Sarah finalmente arranca a cabeça de Tito, para mostrar a eles, fazendo o chefe rir, enquanto os outros bandidos se afastam dela chamando-a de psicopata. Mas não é só para isso que Sarah está aqui. Ela menciona o nome do marido para perguntar se esses mafiosos o conheciam. Percebendo que ela veio para se vingar, o chefe para de rir e dá a seus homens o sinal para acabar com a vida dela. E assim, Sarah tira a arma da cabeça de Tito e atira em Makers e Terry, antes de colocar uma bala no ombro de Leo Miller, ferindo-o gravemente, com uma bala apontada para a cabeça dele. Ela pergunta por que ele matou o marido dela. Aqui Leo revela com desprezo que seu marido não era traficante. Ele era um transeunte aleatório no parque.
que tentou bancar o cara legal e interferiu quando Léo estava prestes a matar alguém que lhe devia dinheiro. O chefe pega uma arma para atirar em Sarah, mas ela é mais rápida. Ela atira na cabeça dele. Quando Sarah está prestes a sair, um dos gangsters começa a gemer. Então ela acaba com ele com um golpe de martelo em sua cabeça. Ela então pega a fita do CCTV e, posteriormente, os assassinatos são descartados como violência relacionada a gangues. O filme termina com Sarah retomando sua vida de mãe solteira, que se sente em paz após resolver o caso de assassinato do marido. O funcionário intrometido se aproxima dela novamente e informa que ela deve estar sendo bem paga e, em seguida, insinua que também quer ser cliente. Em resposta, Sarah diz bem para pegar uma barra de chocolate da prateleira e dá a embalagem ao funcionário, dizendo que se ele não pagar, ela irá direto para a gerência e dirá a eles que ele mostrou suas partes íntimas na frente de os filhos dela.